Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início a mais um Caminhando Juntos e na companhia de José Carlos da Silva e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos e companheiros da nossa casa espírita, do nosso querido Redenção. E juntos nós vamos conversar sobre amai-vos e instruí-vos. Arlindo, tudo bem, Arlindo? Tudo bem, Jaime. Tudo bom, Zé Carlos? Boa noite, amigos queridos. Boa noite, companheiros e companheiras de casa que nos acompanham aí no caminhando, que caminham junto conosco nesses nossos encontros. Vamos aí, vamos nos instruir e aprender a amar, né? E Zé Carlos, tudo bem, Zé Carlos? Tudo, Jaime. Sempre um prazer estar reunido com vocês nesse momento que é tão fraternal e, ao mesmo tempo, esclarecedor para todos nós. Uma alegria muito grande sempre. Isso. Vejam bem, nós convidamos os queridos irmãos e irmãs que nos assistem, como bem o disse o Arlindo, a caminhar conosco, desenvolvendo raciocínios, reflexões importantes sobre aquilo que nós estamos tratando. E, como eu disse no início, nós vamos falar sobre amai-vos e instruí-vos. E, para que a gente possa ter base para desenvolver esse tema, o Espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia e moral, segundo Kardec. Esse ciência, filosofia e religião, essa religião aí foi colocada aqui no Brasil, quer dizer, e principalmente porque, segundo alguns, a religião é que trata do senso moral, né? Mas eu prefiro, sinceramente, à vista do que a própria religião organizada tem nos trazido, eu prefiro ficar com Kardec em ciência, filosofia e moral, né? Bom, no Livro dos Médiuns, no item 3, capítulo Método, item 18, diz Allan Kardec: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Antes da gente trocar ideias, eu só gostaria de esclarecer que a ciência espírita, segundo Kardec, tem a finalidade de estudar a relação dos espíritos conosco e vice-versa, e estudar o mundo espiritual. A ciência espírita não tem a função da ciência oficial, do estudo das leis do mundo material. Isso é a ciência oficial aqui da Terra. A ciência espírita, Kardec a define muito bem. O objetivo da ciência espírita é o estudo da relação dos espíritos conosco e vice-versa, e, em consequência, o estudo do mundo espiritual. Quer dizer, está aí o objetivo da ciência espírita, né? Bom, então ele diz que a primeira condição, quem desejar conhecer o Espiritismo, a primeira condição é submeter-se a um estudo sério. Então, vamos começar, Arlindo. Como é que você vê isso, Arlindo? Você acha que nós estamos nos submetendo a um estudo sério e produzindo bons resultados? Quisera, né? Quisera. Mas, a despeito das dificuldades,
pelo menos nós estamos aqui tentando fazer isso. Há um grupo considerável de espíritas fazendo esse exercício de verdade, mas isso não pode ser considerado verdade na integralidade dos companheiros do movimento espírita, pelo menos até onde nós podemos enxergar. Eu acho interessante que essa abertura aqui, que está colocada no Livro dos Médiuns, onde se diz lá, dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. E aí nós precisamos completar, só para não esquecer, com consequências morais. É por isso que até o Jaime falou antes de lembrar que é essa questão da moral e não da religião, É isso porque mesmo. Religião não tem necessariamente um vínculo direto com a moralidade. Às vezes tem muito mais com o moralismo ou com o falso moralismo do que com moralidade. Então, a gente tem que considerar isso. Né? Então, Arlindo, Arlindo, só um instante. Sim. No livro O que é o Espiritismo, Kardec diz que o Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais. Ele não fala em religião, ele fala em consequências morais, né? Então, ele fala ciência, filosofia e moral. Você lembrou muito bem, e aí me lembrou esse texto de O que é o Espiritismo, um livro muito pouco estudado e que eu acho que é um livro que ajuda a formação do senso crítico na relação com a doutrina espírita. Mas continua, Arlindo. Que me parece, nós precisamos, na generalidade dos casos, voltar urgentemente a esse livreto, porque é um opúsculo pequeno, simples, mas com absoluta profundidade. Nós começamos a falar justamente para chegar onde você acabou roubando a minha fala, porque a primeira coisa que eu vi nesse texto hoje foi isso, porque a gente está nesse momento, eu, Fernanda e Solange, Sueli, Orquídea, cuidando justamente daquela primeira turma do ESD, do IED, lidando justamente nesse momento com o que é o Espiritismo. E a gente está podendo aproveitar muito, tem uma turma muito animada, que está muito interessada e buscando, e discutindo, e perguntando e tal. Então é muito legal, porque eles estão vendo isso de perto, para compreender a importância disso aqui. Ó. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, olha que importância é isso, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Dá para perceber que como é isso? Porque as pessoas, para brincar com a química, por exemplo, podem botar fogo no laboratório. Mas Kardec vira e diz assim, olha só, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprender brincando. Então, que importância tem isso? Como seria importante que os espíritas retomassem essa literatura, revissem esse texto básico para que não continuassem promovendo as coisas que têm sido promovidas em nome da doutrina espírita e muito claramente sem lembrança desse texto de O que é o Espiritismo. Esse diálogo de Kardec com o cético, com o religioso, com o padre, né? Com o padre, com o crítico. É isso. E com o crítico é um negócio que a gente não pode perder de vista, é preciso rever sempre. A questão hoje com o estudo espírita, Jaime, é que as pessoas estão supondo que, assim, acabou de ler, guarda, vamos para o próximo. Acabou de ler, guarda, vamos para o próximo. Então está muito complicado. Esse é um livro de estudo. A doutrina é para ser estudada, é constância. E é um estudo em cima de apostila. Pois é. Também tem esse dificultador, né? Agora, vejam bem. Aqui, Kardec diz, como primeira condição, submeter-se, quem já conheceu o Espiritismo, né? Submeter-se a um estudo sério. Agora, vejam, Paulo Roberto Santos, sociólogo mineiro, professor universitário, já desencarnado, dizia que, nas pesquisas que fizera, ele observou que
O conhecimento espírita, no nosso meio, estava muito superficial. E Allan Kardec diz, em outra oportunidade, para que nós possamos produzir uma prática espírita consequente, nós temos que fazer um estudo sério, como ele está dizendo aqui, para conhecer o espiritismo e praticá-lo coerentemente. Então, a gente aí vê duas condições. Primeiro, Kardec, Zé Carlos, sugerindo que nós estudemos com seriedade a doutrina espírita. E, do outro lado, um sociólogo espírita inteligentíssimo, já desencarnado há alguns anos, por quem eu tinha e continuo tendo uma estima muito grande, ele dizia, olha, pela pesquisa que se fez, o conhecimento espírita no nosso meio está muito superficial. Agora, como a gente, com um conhecimento superficial e com a proposta de Kardec, que para nós termos uma prática coerente, é preciso um estudo sério e aprofundado, eu acho que isso talvez, né, Zé Carlos, explique as incoerências que a gente encontra vez não por tenho outra, dúvida, né? já. E tem um outro aspecto também, né? Eu acho que nem todo mundo conhece Kardec, a Isso. pessoa de Kardec, né? Até para entender como é que era o seu temperamento, a sua formação, a sua rigidez nos critérios realizados nas pesquisas, o controle que ele exercia para que não houvesse fraude. Então, era um estudo muito sério. A partir daí, a partir desses conhecimentos que foram levantados, ele organiza aquilo, e muitas das vezes até indo cometendo pequenos erros em que ele foi alertado, né? Então, o estudo ele foi conduzido com muita seriedade. O controle do ambiente, o controle dos textos que ele recebia, né? A seleção. Então, ele era um homem que era preparado, porque era um homem de ciência, né? Ele era docente, ele era um professor, e ainda mais quando na sociedade, quando se levantou a possibilidade dessa relação com o mundo espiritual através de um mecanismo que ele nunca tinha ouvido falar, primeiro ele rechaça, ele não aceita de pronto, né? A partir do momento que chega a ele informações vindas de pessoas que ele considerava até com certa seriedade, aí a partir daí ele se inclina para tentar, se inclina e cede, e vai assistir às reuniões. Isso. A partir daí isso impacta, e ele começa a desenvolver um estudo. E aí ele passa realmente a iniciar pela parte da ciência, naturalmente se estrutura um pensamento que gera a estrutura filosófica, e a questão moral, ela é levantada até absorvendo alguns aspectos dos ensinos morais do Cristo, né? Acaba dando, quer dizer, houve sim um resgate de textos religiosos, mas a análise não era em cima de questões religiosas, em si, em cima de um conteúdo, dos elementos que poderiam fazer com que o homem se tornasse melhor. Por Mas, isso Zé Carlos, Zé Carlos, veja bem, mas o que a questão que eu levantei e que eu acho que é importante nós tratarmos é essa relação entre a proposta de Kardec de um estudo sério e aprofundado para uma prática coerente do espiritismo e, ao mesmo tempo, uma pesquisa desse sociólogo espírita, um homem do saber, né? A pesquisa resulta de que o conhecimento espírita entre nós, espírita, está muito superficial. Então, o que eu pergunto, será que não é isso que justificaria algumas incoerências que nós encontramos na prática do espiritismo? Não tenha dúvida. Até porque, às vezes, uma leitura simplesmente superficial, que muitas das vezes é feito, né?
porque se tem, às vezes, até uma fama, ouvido a necessidade de conhecimento, de fazer muita leitura, mas não há reflexão. Não há, muitas das vezes, uma troca entre aqueles que realmente levam o estudo a sério. Então, a coisa fica muito na superficialidade, que é um perigo. Por quê? Porque muito dos leitores traz ainda o ranço das religiões. Né? Então, ainda traz aquele conceito, e isso, de uma certa forma, contamina a forma do entendimento. Acaba se afastando da pureza do cerne do estudo da doutrina. Né? Então, acaba ficando uma coisa meio híbrida. Isso. E acaba levando a leituras, até leituras de outras obras, sem o devido critério, porque falta bagagem, falta conhecimento profundo, e acabam outras informações sendo enxertadas, mas que, na realidade, nem fazem parte da doutrina espírita em si. Então, realmente, o estudo aprofundado é muito reflexivo, né? Para uma prática adequada e coerente. Né? Coerente, responsável, inclusive. Porque o Arlindo quer falar, mas aguarda um minutinho, Arlindo. O problema aí que se insere é que, por exemplo, o ESD proposto pela FEB, através de apostilas, aquelas apostilas traz um roteiro, mas tem gente que vai para a reunião de estudo com base nessas apostilas e não procuram, além daquele roteiro, se aperfeiçoar, estudando mais profundamente algumas obras, né? Se limitam àquele roteiro, né? Arlindo, fala. Para completar um pouco essa ideia, que além desse estudo apostilado, o que se faz como complemento disso é uma literatura mediúnica. E aí você não fica com base de coisa alguma. Isso. Né? É um pouco o que eu conversávamos num desses nossos encontros aqui, em que eu lembrava que, na minha formação acadêmica, e que é o geral nas formações, você aprende olha, vai lá que tem na Xerox um material lá do fulano de tal, mas você tem 10 páginas do livro de alguém. Então, eu não sei o que esse alguém fala, qual é o pensamento dele, eu não sei, porque lendo 10 páginas de um livro de alguém, você não consegue apreender o pensamento ou a proposição filosófica de quem quer que seja, né? Porque a apostila é resumo, a apostila é extração. Você extraiu alguma coisa, não me dá nada. Então é complicado, é muito complicado. Isso tem outro aspecto, né? Porque essa forma de buscar as informações e buscar a literatura sem critérios acaba não tendo muito critério porque não tem uma base bem estruturada. Acaba transformando pessoas que se dizem espíritas em espiritualistas. Mediunidade está em tudo, né? Todas as religiões têm a mediunidade. Então, tem pessoas que se dizem espíritas, mas, na realidade, elas são espiritualistas. Eu acredito que aquelas pessoas, e eu conheci várias delas, que criaram o ESD da FEB, tiveram a melhor das intenções, claro. E quem estuda fazendo essa... quer dizer, se conduzindo de forma adequada, vendo ali um roteiro e não um material que exclui outros materiais importantes, eu acho que consegue, quer dizer, eu falo isso porque no Redenção, o estudo da doutrina é o estudo das obras de Allan Kardec, né? Porque nós chegamos à conclusão que, sem o conhecimento dessa base, olha, só confusão, só confusão. Se o conhecimento espírita de alguém é só com base em obras mediúnicas, esse conhecimento é falho. Tem que ser falho, porque não existe perfeição na Terra, diz o Espiritismo, e Kardec reafirma isso, não tem perfeição na Terra. Então, nós precisamos conhecer a base. Com esse conhecimento, Arlindo falou muito bem com relação ao que é o Espiritismo, aqueles 3 diálogos com o crítico, o cético e o padre. Aqueles 3 diálogos, a gente tem que ler, reler,
de vez em quando pegar outra vez para ler, para estudar. Por quê? Porque eles ajudam na formação do senso crítico espírita. E esse senso crítico é importante, porque o espiritismo não tem nada a ver com misticismo, Jaime, não tem nada a ver com crendice. Fala, Arlindo. eu sei que a gente vai... Só para lembrar um pouco mais, uma coisa que eu acho muito importante. Hoje nós já temos, felizmente, a presença um pouco mais falada da Revista Espírita e algumas casas querendo estudar, etc, etc. Mas eu me atrevo a dizer ou a lembrar que a Revista Espírita, por exemplo, não tem a mesma proposição por exemplo, do que é o Espiritismo. Você pode fazer uma leitura linear, mas a Revista Espírita, por exemplo, vamos adotar, olha só, não é fácil estudar a Revista Espírita, porque como ela está remetendo-se a um estudo prolongado, você vai de um número a outro tratando, às vezes, do mesmo assunto. Isso. Então, não é um livro que ele se leia linearmente para compreender, não é simples assim. A gente não faz mágica, não há mágica nesse processo. Estudar, pesquisar, por isso que ele diz assim, é toda uma filosofia. O que é filosofia? É a arte do saber, é o desejo que se tem de saber, não é de conhecer, não, saber de verdade. Então, exige tempo, exige dedicação, sabe? É atenção naquilo que você está fazendo. Ninguém vai ficar formado em revista espírita da noite para o dia, não é nada disso. Essa coisa tem todo um processo que é necessário, que é isso que ele diz, é um estudo sério, atento, vagaroso, sabe? Não vai acontecer nenhum milagre. É preciso compreender isso. A revista está aí, já está, a FEB já está editando, nós já temos a da Edicel bastante anteriormente, mas é preciso entender que não dá leitura linear. Pode até te dar uma noçãozinha, mas assim, compreensão, ela vai depender muito de como você vai interagir com ela naqueles meandros que Kardec vai possibilitando, que a gente vai caminhando. Não há milagres nisso também não, senão a gente acha que é mágica e estamos lendo a Revista Espírita, já estamos entendendo tudo, talvez não entenda nada, porque tem toda uma lógica a ser tratada, né? E veja bem, o próprio Kardec diz que nas obras dele estão as sínteses de algumas matérias que foram desenvolvidas na Revista Espírita. Quer dizer, veja bem, então, na Revista Espírita nós encontramos o desenvolvimento das pesquisas dele para chegar às conclusões que estão nas outras obras, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, e daí por diante. Não é o caso? Bom, mas vejamos uma coisa. Nessa questão, ele amai-vos e instruí-vos. Nós vamos chegar lá ainda, voltar a falar. Agora, vejamos uma coisa. Kardec divide nós, espíritas, para efeito até de conceituação, em espíritas imperfeitos, são aqueles que conhecem a doutrina, mas não a praticam na sua vivência. Espíritas experimentadores são aqueles que dão mais importância à parte fenomênica do que à parte filosófica e à parte moral. Bons espíritas são aqueles que conhecem e praticam os princípios da doutrina na sua vivência, e ele fala numa outra condição dos espíritas exaltados. Diz ele o seguinte, sobre os espíritas exaltados. Aí é Zé Carlos agora ou é Arlindo? É Zé Carlos, né? Diz Kardec, o exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente, sem controle, aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo.
E veja bem, eu vejo nessa condição dos espíritas exaltados uma condição que, de certa forma, prolonga algumas dificuldades na prática do espiritismo. O que você acha, Zé Carlos? Jaime, analisando bem, até tirando pela minha própria passagem pela doutrina espírita, né? Porque às vezes a gente já traz de muito tempo. Nesse aspecto, essa ideia do espírito exaltado, ela tem até uma certa... Espírita exaltado, até se justifica num primeiro momento um contato, às vezes, com tantas informações que vem atender a muitas necessidades nossas já de primeiro momento. Então, há um encantamento, uma fascinação, na realidade, até pela doutrina espírita. Então, isso realmente é até natural que, em algumas pessoas, cause um certo furor, uma certa exaltação mesmo. Mas que, gradativamente, ela vai sendo limpada, diluída, a partir do momento em que a pessoa persiste na doutrina, não achar que leu toda a obra de Kardec, leu uma coisa, a pessoa pode ler toda a obra de Kardec. Agora, diferentemente de estudar, de se aprofundar na obra de Kardec. A tendência natural é até diluindo e diminuindo isso. Isso, às vezes, passa a ser também um divisor de águas, porque tem algumas pessoas que, quando começam a aprofundar, às vezes até recuam, até não enveredam, não abraçam várias questões. Eu já vi pessoas dizerem assim, a doutrina espírita não é para mim. Não é equívoco, a doutrina espírita é para todo mundo, a opção é nossa, não é? Então, essa exaltação, no início, mas ela não se justifica a partir do momento em que a gente vai se aprofundando. O que me parece ser uma má compreensão, literalmente, dessa estrutura da doutrina espírita, né? E o ESG, eu acho que é fundamental justamente para fazer essa limpeza, que é a grande oportunidade que a gente tem de sanar as nossas dúvidas e limpar os nossos próprios conceitos, que a gente, às vezes, pode ler, e trazendo, muitas pessoas também trazem aquilo que a gente falou no início, né? Aquele ranço do conceito de outras religiões, e no primeiro momento tem alguma dificuldade de entendimento de alguns dados desse postulado espírita. Então, o ESG é extremamente importante, porque nos oferece até expor e esclarecer. Então, agora, realmente, se a pessoa não consegue se desvincular, e que muitas das vezes esse espírito exaltado, ele está na superficialidade, né? Ele está na superficialidade, não no entendimento da profundidade da doutrina espírita, e se isso se perpetua realmente, ele acaba sendo, na realidade, até comprometendo a própria doutrina espírita, se ele passa a propagar isso baseado nesses conceitos que ele tem. Então, macula um pouco a imagem da doutrina espírita. Então, isso realmente não é bom. Isso, não só macula, como também, muitas vezes, a gente tem assistido, produz práticas equivocadas nos centros espíritas, né? Bom, mas vamos lá, Arlindo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que neles se enraizaram. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aí é que a gente fica preocupado com esses espíritas exaltados, né, Alina? De estar misturando utopias com verdades, né? Com verdades. E a questão do espírito exaltado, ela antigamente não me chamava tanto a atenção, né? Mas depois de um certo tempo, que a gente vai estudando, aprendendo, ouvindo mais, tanto mais atentos, como é difícil, que dificuldades isso cria. Porque, inclusive, quando se fala
dessa dificuldade inicial do espírito exaltado, que é, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil. Mas não é? A gente ouve uma mensagem, não se sabe de quem, a gente já vai anunciando para Deus e todo mundo e manda pelos coisas do WhatsApp. Olha que coisa linda, foi o Chico que escreveu, foi fulano que falou, foi ciclano, é o espírito tal. Olha, o que tem de mensagem dizendo, olha, é uma mensagem que diz que vai acabar a pandemia agora. E as pessoas ficam empolgadas. Eu, algum tempo, há 2 ou 3 semanas atrás, eu recebi um desses vídeos enlouquecidos acho que de São Paulo, não sei, do interior desses aí, e uma moça que aí dizia assim embaixo, a mensagem, a escrita era, olha, vejam, olha com atenção, quando Chico Xavier se apossa dela. Era uma coisa empolgada. E eu disse, meu Deus, fiquei olhando aquilo, porque pediram para eu, por favor, dá uma dica, o que você acha? Eu tive que ver, eu vi, porque tem dias que eu não estou nem com condição, assim, com saúde, para ficar olhando essas coisas. Porque aí depois eu vi e tal, quando ele disse, olha, vem cá, analisa bem, o que o Chico está fazendo aqui agora? Acabou de voltar para lá, um monte de coisa para ele fazer, veio para dar essa mensagenzinha furlustreca, tem necessidade mesmo dele estar aqui para dizer isso? Pelo amor de Deus, é só pensar, meu Deus do céu. Tinha uma mise-en-scène, aí alguém ficou aparando ela para não cair, que são as coisas assim, sem sentido, é isso. E aí acaba com esse negócio. Mas para falar dessa questão que é mais importante para nós, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eu acho isso extremamente importante, sabe? Muito importante. E eu fiquei pensando, quando vimos esse tema, essa proposição, fiquei pensando nas coisas que a gente já viu, né? Que o Brasil já produziu, de muito boas. Aí a gente vai voltando, foi lá atrás, porque você tem que voltar sempre um pouco atrás. Vai lá atrás e para encontrar esse texto, essa proposição na vida de alguém. Aí você vai encontrar isso lá onde? Com Barçanufo, que amou e que instruiu, que se instruiu e criou instrução, deu amor, acreditou nessa proposição e agiu de maneira rica, muito rica. Foi só ele? Não, a gente vem andando, aí vai encontrar o José Herculano Pires, vai encontrar um pouquinho antes também lá o Vinícius, o Camargo, que é o Vinícius, com a educação espírita, aquela educação que faz o bem, que produz homens novos. Deolindo Amorim. Deolindo Amorim. Pensa lá no professor de filosofia, o Ney Lobo, que criou lá aquele colégio Unis de Vasconcelos, lá no Paraná, sabe? Aí vem para a atualidade, encontra que adora encontro, falando disso, falando dessa coisa que o Zé Herculano Pires vai falar primeiro, que é essa coisa da pedagogia espírita, de pensar o espiritismo como essa coisa profunda, que estrutura, que dá porte, que dá bojo, que a pessoa senta e estuda de verdade, e descobre e aprende. Fica essa parafernália, todo mundo recebe tudo, escreve de tudo, e olha, toma que o fulano falou, a ciclana disse. Eu quero saber, na realidade, se todas essas pessoas estão equilibradas, olhando para a vida hoje e com equilíbrio, ou se elas continuam apontando a arminha como solução dos problemas. Isso é que, porque se não for isso que eles estão fazendo, se não vai ao encontro disso que está dito aqui, então não presta para nada. Não adianta, por mais linda que seja a psicografia, mas vamos lá. Gente, vamos pensar nessa doutrina e nessa proposição do Espírito de Verdade. Amai-vos e instruí-vos. Instrução, não é instrução tecnológica, não. É instruir-se, é aprender a aprender para compreender o outro, para se compreender, para se entender, saber o que é, para onde se vai de verdade, para onde você está indo com a sua proposição, onde é que você quer chegar, você quer atingir o quê, quais são os objetivos a serem alcançados que abarquem essa comunidade que a gente vive. Tem que ser enriquecedor para o conjunto. Por isso que ele diz, amai-vos e instruir-vos. Não é só eu instruir, é amar e instruir. É o conjunto, para que esse conjunto cresça em qualidade, em amor e em instrução.
Isso. É que realmente espiritismo sem amor não tem sentido. É um clube, casa espírita, onde o amor não se desenvolve, não se faz presente através da solidariedade, da fraternidade entre seus componentes, onde também não existe perdão das ofensas uns dos outros, porque ninguém é perfeito na casa espírita, onde não há indulgência para com as imperfeições uns dos outros, aí não há amor, aí não há espiritismo. Porque há E que isso, haver Jaime, instrução, mas há que haver amor, há que haver compreensão, não perfeição. Não, nós temos nossas dificuldades. Eu tenho as minhas, e a Carlos tem as deles, o Arlindo tem as suas. Na casa espírita, nós provaremos esse amor que o Espírito de Verdade nos convoca como espíritas a exercê-lo, justamente sabendo perdoar as ofensas, sabendo ser indulgente uns para com os outros, ajudando esse processo dentro desse grupo, né, para que todos possam crescer. e Mas. lembrar, Jaime, e lembrar disso, dentro disso tudo que você acaba de colocar, e lembrar dessa frase fundamental do Espírito de Verdade. No cristianismo Isso. do Cristo encontram-se todas as verdades. É só olhar para ver, nós vamos ter vontade de ver, desejo de saber. A filosofia é isso, é o desejo de saber. Né? Não no cristianismo dos homens, né? Mas Do Cristo. no que o mestre Nazareno nos trouxe como ensinamento e proposta, né? Bom, então, continuando, nós vamos falar agora, já que nós estamos falando em instrução e amor, né? Forma um binômio importante e parece-me, pela experiência, a gente percebe que essa instrução aí de que fala o Espírito de Verdade, ela não se restringe também à instrução espírita. Porque, veja bem, para que a gente possa compreender até certos princípios da doutrina, é preciso que a gente conheça algumas coisas da vivência humana. E a gente encontra na literatura brasileira e na literatura mundial romances, obras importantes, não mediúnicas, autores importantes da cultura nacional e internacional que nos ajudam a compreender momentos da vida social. E isso, de alguma forma, vai nos ajudar a entender os princípios da doutrina. Eu acho muito importante. Nós não vamos tirar a cultura. Veja bem, a cultura é uma das coisas importantes. E a cultura, eu não estou falando na cultura universitária só. Eu estou falando na cultura daquele que lê. E não lê só coisas espíritas. Lê autores nacionais, autores importantes, né? De obras importantes que nos dão até um conhecimento dos problemas sociais do nosso país, até para que a gente possa compreender como utilizar os princípios da doutrina nessa vivência humana, né? Inclusive Então, os contraditórios, né, gente? isso Inclusive aqueles que aí, contraditam o nosso discurso, isso porque senão você aí, não tem como conversar. isso aí. Esse negócio da gente só estar sob o guarda-chuva dos confrades e das confreiras não dá muito certo, não. A gente tem que conhecer outra forma de pensar, outras formas de pensar, para que a gente possa crescer em termos de evolução do pensamento, né? Bom, Até porque, né, Jaime, tem duas coisas que precisam se aproximar, que nem sempre caminham juntas. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. A experiência leva à sabedoria, né? Amadurece todas as informações. E para isso, a gente tem que estar aberto a tudo que está à nossa volta. Porque senão a gente está fadado a criar uma elite fechada, como se fosse um clube, dentro das casas espíritas. É isso mesmo. E Zé Carlos e Arlindo, para que a gente possa até
conversar sobre essas coisas, é preciso de certa vivência no movimento espírita. Sim. Porque Sim. senão a gente às vezes fica falando de teorias. Uhum. Porque vivenciar o movimento espírita, às vezes, em certos momentos, dá uma tristeza profunda, mas é ensinamento. É aí que a gente aprende o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Senão a gente fica no Essa, ideal e depois se decepciona. Então a gente isso fica só no aí, ideal e depois é uma decepção horrível. isso aí. Bom, então, nós estamos falando em aprendizado, em formação de um movimento espírita adequado, nesse amai-vos e instruí-vos, né? Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 29, Reuniões de Sociedades, no item 350, aliás, um parênteses, esse capítulo 29 do Livro dos Médiuns é excelente. Esse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, ele não pode deixar de ser lido e estudado algumas vezes por aquele que quer praticar uma mediunidade coerente e consistente. Bom, mas no item 350 desse capítulo 29, diz Kardec: que importa crer na existência. Agora acho que é Zé Carlos, né? É. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais bondoso e mais indulgente para os seus semelhantes, mais humildes e mais paciente na adversidade, aquele que a adotou. Olha, isso aí é brilhante, hein? Hein, Zé Carlos? E não tenha dúvida. E traz traz, tópicos para várias discussões atrás disso. Primeiro, estabelecer, entender, compreender a relação nossa com o mundo espiritual, mas entender o porquê isso nos é possível, né, para mostrar que a nossa existência ela não tem um fim, isso nos enche o coração de esperança, entender com as experiências, com a comunicação com o mundo espiritual, entendendo as maravilhas que lá tem, entendendo as dificuldades que muitos passam. Isso nos ajuda a ter uma visão mais clara, nos conduzir melhor na nossa existência. Consequentemente, isso deveria, pelo menos, num entendimento maior disso, nos tornar pessoas melhores. Né? E, realmente, se a gente ficar só pelo fascínio da relação com o mundo espiritual, que é um perigo, até porque a gente pode ser engambelado nessa prática, se não tiver fundamentação adequada de um estudo sério da doutrina espírita e da própria mediunidade, a gente, às vezes, está fadado a cometer, ao não entendimento disso, continuar cometendo erros. Mas essa experiência é que nos tranquiliza ou nos resgata a ideia de que nós não somos seres fadados a sofrimento, mas, ao mesmo tempo, entendendo o que é o sentido real da felicidade, né? Para que a gente possa ter uma existência melhor. Então, eu acho que um dos aspectos, tem vários outros, mas essa relação com o mundo espiritual é também uma forma de nós exercitarmos as nossas qualidades enquanto seres humanos encarnados, que temos uma existência, que essa relação deveria nos ajudar a entender qual é o propósito da existência, da nossa existência humana, da encarnação, né? E das várias encarnações, e nos fazendo assim, nos ajudando a ser melhor. O que ele pontifica aqui, no meu entendimento, não adianta nada crer nos espíritos, crer nas manifestações mediúnicas, se isso não nos tornar uma pessoa melhor. Agora, veja como isso coincide com... Outro dia eu assisti num vídeo em que participava o Leonardo Boff. Leonardo Boff disse que, conversando com o Dalai Lama, ele perguntou ao Dalai Lama qual era a melhor religião para ele. Ele disse: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Aí, a Kardec dizendo isso aqui, não é?
A Kardec lá atrás dizendo isso aqui. E o Leonardo Boff aplaudiu o Dalai Lama, e realmente é. Porque o objetivo é nos tornar pessoas melhores, Melhor. não é fantasiosas, não é hipócritas, mas é pessoas melhores, mais fraternas, mais solidárias. Não é isso que você quer falar, Lindo? É, porque isso é tão envolvente, é tão bonito, meu Deus. Você falava no início da importância desse capítulo e tal, mas a importância desse capítulo, para mim, inclusive, ela tem mais uma, que é a gente estudando esse capítulo, reolhando essas questões, você vai conhecendo mais o cara, o tal do Kardec, fica cada dia mais explicitado como é que pensa esse homem, como é que pensa. Porque, assim, quando o livro dos Espíritos, os Espíritos lá nos diz assim, o melhor espírito, o bom espírito, ou o melhor espírito, é aquele que vai fazendo esforços para domar as suas más inclinações, não é? Mas ele está dando um roteiro, olha que coisa bonita. Porque ele pediu, olha só, o que importa você crer se essa crença não torna melhor? Mas não é melhor, ponto. Melhor o quê? Você começa a ser mais bondoso, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde. Gente, há um crescente, quer dizer, olha, o instruir-se nesse conceito amplo, o instruir-se e estudar essa doutrina tende a fazermos esse caminho, a nos levar a fazer esse caminho, a cada dia melhorando um pouquinho mais, porque eu vou sendo mais indulgente. Antes, não, é ferro e fogo. Mas, peraí, pode ser que a situação não seja tão assim. Você começa a rever conceitos. E o bom da vida de ser homem, de ser humano, é exatamente essa. É poder mudar os conceitos, ou os preconceitos, e quebrando eles, porque instruir-se faz isso, faz aumentar o amor que a gente tem com o outro. Isso é um processo. E nesse processo, a gente se enriquece tremendamente. Gente, tem dias que a gente, com essa nossa pequenezinha aqui, com coisas muito simples, as lágrimas vêm aos olhos com emoção. Você diz, meu Deus, que coisa boa quando a gente pensa num conjunto assim, para fazer um caminho desse. A gente fica imaginando o que não será para um espírito avançado, quando ele sabe essa proposição, como é que ela enche o coração. Porque a gente, com coisas muito pequenas, quando identifica esses nossos pequenos avanços no conjunto, ai, que emoção que dá. Esse aumento vagaroso, paulatino do amor, porque a compreensão vai se ampliando, o amor vai crescendo pela instrução, pelo conhecer, pelo saber, pelo praticar, pelo exercitar. Quando a gente põe na prática, a gente fica emocionado, porque fica feliz, diz assim, meu Deus, que bom que eu dei um passinho. É uma coisinha de nada, mas ela é tão gratificante que você imagina quando pudermos dar o resto dos passos. É muito bom, muito bom. Muito então, bom. Lembrando, não adianta nada a gente crer nas comunicações dos espíritos, crer no mundo espiritual, se isso tudo não nos tornar pessoas melhores, seres humanos, mais fraternos, mais solidários. Não adianta nada. Nada valerá essa crença, né? Bom, mas agora é Arlindo, né? Isso. Arlindo, vamos lá. Ainda no capítulo 29 do livro dos Médiuns, cujo título é Reuniões e Sociedades, no item 327, Kardec diz, ora, os espíritos superiores não comparecem às reuniões de homens levianos e superficiais, como não compareceriam quando estavam encarnados. Uma sociedade não é verdadeiramente séria se não se ocupar de assuntos úteis, com exclusão de todos os outros. Uma reunião séria afasta-se da sua finalidade, se troca o ensinamento pelo divertimento. Porque o problema aí, Arlindo, no meu entendimento, é a gente vê que uma sociedade não é verdadeiramente séria se não ocupar de assuntos úteis, com exclusão de todos os outros. Às vezes, Bezerra de Menezes diz isso,
que às vezes a gente confunde a Casa Espírita com um clube e vai para lá só para funções sociais, né? Social. Fala, Arlindo. É o abraço, o sorriso, o bom café, nada que disso, isso não mata ninguém, mas a questão é que a gente muda o foco. Quando você muda o foco, aí você perde toda a história, Toda a história. É muito interessante, porque, primeiro, que essa primeira parte, como sempre, já nos remete lá ao que é o Espiritismo, né? Ora, os espíritos superiores não comparecem às reuniões de homens levianos e superficiais. E as pessoas vão logo, pulam na cara e dizem, não, mas vem cá, eu vou grupo, eu vou com seriedade. Porque a gente tem um conceito de sério, às vezes, que a gente não tem clareza exatamente do que significa, né? Porque se a gente pegar para estudar, e é por isso que é tão importante a lembrança lá inicial do que é o Espiritismo, são todas as minúcias do nosso comportamento comum que a gente traduz como coisas muito sérias para serem inquiridas e que diz, isso aí não é sério. Não é sério por quê? Porque não tem utilidade. Se só tiver utilidade para essa sua curiosidade vã, para essa bobagemzinha do seu dia a dia, não tem seriedade bastante para trazer para perto de nós os espíritos superiores. Eles não estão interessados nessas conversas comezinhas. Ah, meu Deus, será que nós vamos conseguir passar e ficar tudo bem nessa semana? Olha, a vida é para ser vivida. Ocupar os espíritos para saber se o ano que vem vai estar bem ou mal, isso é meio sem sentido. Pode parecer muito sério para nós, mas para os espíritos superiores não é. E não é por quê? Porque a vida é para ser vivida no exato momento em que se está nela. Eles não estão aí por causa da bola de cristal, nem para dizer para a gente que amanhã vai ser melhor ou pior. Eles estão aqui para nos dar energia, força, para nos capacitar, nos habilitar a ir andando, a ir enfrentando as dificuldades que virão, naturalmente virão. A vida é feita de vicissitudes. E ante essas vicissitudes, nós vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos rogar a esses benfeitores e vamos encontrar energias para seguir. Porque a serenidade que chega diz para a gente assim, olha, segura, se acalma, esse é um tempo difícil, mas ele passará. Aí a gente, por mais aflito que esteja, todos nós ficamos ansiosos, pandemia criou ansiedade, a gente se aflige, é verdade, todos nós. Aí já tem que parar, para no canto, fica quietinho, ah, meu Deus, me ajuda aqui que eu estou um pouco, aí Deus ajuda a dar as condições, porque a gente pedindo, de verdade, as condições se clareiam, a gente fica um pouco mais tranquilo, olha para frente novamente, chega essa poeira de lado e vai seguindo com fidelidade ao Pai. Por quê? A gente até aprendeu a ver com as escolas religiosas hoje em dia, Deus é fiel. Ele nunca foi infiel, ele não tem que ser ou deixar de ser infiel. Ele tem que ser fiel, sou eu. Eu que tenho que ser fiel a ele. Fiel na minha fé, na minha relação com ele. Saber que tudo que ele faz, tudo que ele faz no sentido que ele permita que aconteça, é bom. É bom porque me dá a oportunidade de crescer, de aprender. Isso mesmo que seja ruim, naquele primeiro momento, é um ruim que me dá a chance de aprender, de mudar preconceitos. Eu mudo paradigmas, que coisas que eu achava que eram absolutas, já não são tão absolutas assim. Isso. Né? Então, esse é o dado. Por isso que eles querem perguntas sérias, úteis. E saber se você vai ter na loteria amanhã ou se vai perder o emprego ou não, não é necessariamente uma pergunta de utilidade para os espíritos superiores. O brincalhão, não, ele pode dizer para você tranquilamente, fica tranquilo que eu vou te garantir. Mas os superiores não comparecem a esse tipo de reunião, esse tipo de encontro não interessa a eles, porque a vida é para ser vivida por nós, com o nosso esforço, que o Emanuel não vai poder fazer, a Joana não poderá fazer, nem os seus respectivos médios poderiam fazer por nós. Só nós podemos realizar o nosso próprio crescimento, a nossa conquista. A minha caminhada é minha. Só eu posso realizá-la. Com o concurso desses companheiros, mas pedindo de verdade força e clareza para seguir em frente. E só. Né? Agora, Arlindo, uma coisa é certa, né? O desemprego, principalmente nessa época que estamos atravessando, aliás, o desemprego sempre vai causar dificuldades, porque com a falta do recurso, não vai ter alimento na mesa, não vai ter... Então, veja bem... E não há serenidade no coração. Emprego, eu acho que
nós nos voltarmos até a Deus, pedindo forças, pedindo orientação até para que a gente possa conquistar com base no esforço. Ajuda-te, o céu te ajudará. Eu te ajudará. Quer dizer, Só não busca a reunião mediúnica para isso. Isso aí. Agora, Zé Carlos, nós vamos continuar lá no capítulo 21 do Livro dos Médiuns, Influência do Meio, porque nós estamos tratando de instrução e de amor como princípios básicos para sermos espíritas, para praticarmos o espiritismo. É preciso de nos instruirmos e aprendermos a amar, né? Agora, nesse item 233 do Livro dos Médiuns, diz Kardec, ele está se tratando de uma reunião mediúnica. A seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que se nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam os nossos preconceitos. Em resumo, diz ele, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior a homogeneidade, houver para o bem, com sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender sem segundas intenções. Então, o Kardec fala no Livro dos Médiuns, com relação às manifestações mediúnicas, ele fala na influência moral do médium e ele fala na influência do meio, como ele está falando das manifestações. Um meio não adequado pode influenciar negativamente numa manifestação e tirar a autenticidade dessa manifestação. Então, o meio onde ocorrem as manifestações na casa espírita é um meio que tem que estar preparado. Inclusive, tanto Kardec como Leon Denis, no livro No Invisível, como Hermínio Miranda, em Diálogo com a Sombra, falam na seleção de pessoas para participarem em reuniões mediúnicas, por isso, né? Para a adequação do meio, para que esse meio exerça uma boa influência para que as manifestações sejam autênticas. O que você poderia nos dizer sobre isso, Zé Carlos? Jaime, você já falou coisas bastante importantes. Eu chamo a atenção que todo esse critério que tem a ver, né, tanto na escolha desses médiuns, na responsabilidade pessoal de cada um, considerando que ele vai fazer parte de uma reunião, uma complexidade que nem todos têm uma noção exata de como é complexo uma atividade mediúnica. Então, e a responsabilidade de cada um ali cumprindo o seu papel, criando uma unidade harmoniosa, fraterna, apesar de tudo, né? E colocando aí o seu coração, exercitando o seu coração, afastando daquela ideia do divertimento. Até porque a gente tem que lembrar, né, que a espírita também, o seu próprio esforço de fazer o melhor, ela é muito assediada. O plano espiritual, ele assedia também. Então, associar o conhecimento, a experiência, o entendimento desse processo mediúnico é extremamente importante para o resultado dos trabalhos. Essa competência, ela só consegue através de muito estudo e responsabilidade. Essa homogeneidade, Zé Carlos, que Kardec fala, que precisa existir numa reunião mediúnica, não é que todos pensem da mesma forma, mas claro, que todos que estejam ali estejam voltados para o cumprimento do objetivo daquela reunião. Correto. Aí cria uma atmosfera espiritual homogênea, onde os benfeitores conseguirão trabalhar tranquilamente, né?
Mas para que isso Exatamente. aconteça, é preciso que haja essa homogeneidade que Kardec, tanto ele, como Leon Denis, como Hermínio Miranda, batem muito nessa questão da homogeneidade no ambiente onde ocorrem as manifestações, né? E é Bom, justamente graças a algumas dessas diversidades de cada um dos médios, né, que é aproveitado todo o material necessário para criar aquela ambiência, para que os isso, benfeitores possam estar ali presentes e fazendo o seu melhor. isso. Arlindo, nós temos que correr um pouquinho, porque a hora está... Vai passando, Reuniões vai de passando. sociedades. Capítulo 29, outra vez, item 347. As sociedades religiosas promovem meditações sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa e conseguirão grande proveito para o seu adiantamento. Dessa discussão, a que cada um dá a contribuição das suas próprias reflexões, saem os esclarecimentos que passam despercebidos numa leitura individual. Eu só queria que vocês fossem mais concisos daqui para frente para a gente... Ok. Eu acho que esse item vai direto para os nossos estes, né? Essa proposição que o ESG traz, pelo menos nos moldes que a gente tem usado na nossa casa, eu acho que é esse caminho, né? Que é onde essa discussão enriquece, porque facilita muito, 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 muito. É onde a gente, primeiro, a gente começa a exercitar a ideia do contraditório, né? Que surgem contradições, e a gente, não é assim, não é assado. Então isso é tão bom, porque enriquece a beça, e cada um de nós sai mais fortalecido, com melhor compreensão, com melhor entendimento, e a casa espírita, por conseguinte, cada vez mais forte, mais unida. Por conseguinte, a doutrina fortalecida, porque espírita esclarecido fortalece a casa e fortalece o espiritismo. Evita todos aqueles males, inclusive dos exaltados, que a gente viu um pouco antes aí, né? Então, acho que o caminho é esse. Estudo é fundamental. Vamos lá, Zé Carlos. Ensino Espírita, Obras Póstumas, Projeto 1868. Aliás, esse Projeto 1868 é muito bom. Um curso regular de Espiritismo seria dado com o fim de desenvolver os princípios da ciência espírita e propagar o gosto pelos estudos sérios. Esse curso terá a vantagem de criar a unidade dos princípios, de obter adeptos esclarecidos, o Arlindo falou nisso há pouco, capaz de difundir as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médios. Encaro este curso como capaz de exercer influência capital no futuro do espiritismo e em suas consequências. Quer dizer, o curso de espiritismo, o ESD no Redenção, o ESD na Casa Espírita, né? O que você poderia dizer? Esse texto fala explicitamente do ESD, dos seus objetivos e a importância dele para criar essa unidade que, na realidade, cria o corpo da Casa Doutrina, da Casa Espírita, né? Quer dizer, norteia, da base e norteia, através do esclarecimento. Da minha parte, eu acho que eu não teria nem mais falar, porque já foi falado tanta questão do ERD. Agora, eu chamo a atenção só para uma coisinha que o Arlindo falou, que eu achei interessante, são as divergências. Porque tem momentos, que tem coisas que parecem ser divergentes, mas, às vezes, elas entram no processo de interseção justamente por causa da contribuição que um vai dando em relação ao outro, a não ser que seja uma coisa realmente completamente fora. Mas coisas que necessariamente nem são divergentes. Elas acabam encontrando o mesmo caminho. Isso que a troca é importante. E o respeito, às vezes, na opinião do outro. Porque a harmonia na casa espírita ela é fundamental. Né? Mas essa harmonia, Zé Carlos, não pode ser uma harmonia fictícia. Não, claro. Porque, veja bem, nós somos todos seres humanos falíveis, com dificuldades. Por isso é que eu disse no início, nós, na Casa Espírita, para que nós possamos formar um ambiente transparente e consequente, é preciso, devido às imperfeições que trazemos, é preciso que a gente aprenda a perdoar as ofensas dos nossos companheiros, é preciso que a gente aprenda a ser indulgente com as imperfeições uns dos outros que nós temos, né? E aí a gente entra nesse contexto
de realidade e não utopia. Porque é utopia achar que tudo vai maravilhosamente bem, que tudo é divino, que é extraordinário. Não é bem assim, não. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Somos seres humanos, o que nós temos que aprender é saber tratar essas questões conforme a doutrina nos ensina, sendo indulgente para com as imperfeições uns dos outros, né? Não é, cancelando as pessoas, né? E daí por diante. Bom, mas nós vamos terminar, e veja bem, devido à hora, eu vou ler um texto aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7, e ele transcreve parte de Mateus e de Lucas. Eu acho o homem prudente. Eu acho que resume tudo aquilo. Ele diz o seguinte: aquele, pois, disse Jesus, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, e ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Que interessante, né? Rapidamente, o que você e Arlindo e Zé Carlos sobre isso, para terminar? Eu acho essa passagem do homem prudente excelente. O que eu acho que a gente precisa levar dessa passagem do homem prudente é que nós busquemos fazer esse exercício na intimidade, para que a gente, então, possa, juntos, porque muito mais do que a minha casa é a nossa casa, a gente possa estar com a nossa casa assentada em bases muito sólidas. Sólidas porque o amor é sólido. O amor dá essa contextura de solidez. Esse amor de que ele fala. Porque eu fiquei lembrando de toda a sorte, nada no resuminho. As condições do meio serão tanto melhores quanto maior a homogeneidade houver para o bem. Quando a gente está com isso, a gente vai conseguindo avançar sem medo da tempestade, porque ela não vai conseguir derrubar aquilo que está estruturado nesse bem, nessa veracidade. Eu acho que esse caminho, se nós continuarmos trilhando, ou tivermos essa proposição de trilhar esse caminho, a gente está forte para não ser levado por nenhum vendaval. Né? Eu creio que por aí vamos bem. E Zé Carlos? E a gente também deve ter sempre em mente o seguinte, que essa casa construída na rocha, ela é tijolo a tijolo, etapa a etapa. E, na realidade, o que sinaliza o nosso crescimento é o esforço que a gente faz a cada dia. E é interessante que a vida nos dá oportunidades todos os dias, né? No dia a dia nosso mesmo, porque é justamente no dia a dia é que a gente leva, né, pratica, exercita. Vamos fracassar um dia? Sim, mas vamos acertar outros. E assim a gente vai construindo a nossa fortaleza. Isso. Parece-me que essa questão da rocha aqui, no meu entendimento, é bom ouvir os dois, porque cada um mostra o seu entendimento, né? E isso nos ajuda até a concluir, né? E a prosseguir pensando, raciocinando e refletindo. Essa rocha, no meu entendimento, são as nossas convicções. E convicções se adquire usando os princípios espíritas na vivência humana. Nós vamos aprendendo a ter convicções. Porque uma casa
A casa do conhecimento espírita tem que ser construída em cima dessas convicções, porque senão vem o sofrimento, vem a dificuldade humana e acaba derrubando a casa, porque ela não tem alicerce. E quais são os nossos alicerces, né? Se não essa obra básica extraordinária de Allan Kardec, que a codificação, no meu entendimento, é toda a obra de Allan Kardec. Não são só aqueles 5 livros tão falados e importantes, claro. E quer dizer, ele chega a dizer: insensato é aquele que construiu a sua casa na areia. Aí vem o sofrimento, vem a dificuldade, ela não tem estrutura. Ela vai ser derrubada. Nós não vamos suportar o sofrimento, a dor, a dificuldade. Logo vai vir desânimo e nós vamos pretender um ideal que não somos ainda capazes de alcançar. E, no meu entendimento, essa rocha nos ajuda a entender a realidade através da lente dessa doutrina que, se nos consola, é porque nos esclarece e orienta a caminhada. Meus amigos, eu agradeço muito a companhia de vocês dois, Arlindo, querido amigo, Zé Carlos, querido companheiro, a vocês dois o meu agradecimento, porque é com vocês que a gente vai burilando, melhorando, refinando o pensamento, os sentimentos, né? Nessas discussões importantes, porque vivenciando esses princípios. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. Vamos continuar orando por esses irmãos que estão passando por essa situação difícil dessa pandemia, do coronavírus, os enfermos, os que estão assistindo na linha de frente esses enfermos. Vamos rogar a Deus que sensibilize o coração dos homens de bem do nosso país e do mundo inteiro para que essas vacinas cheguem a todos. Que isso, vacina por classe social, isso não existe. A vacina tem que chegar a todo mundo. Estamos todos necessitados e é preciso que nos vacinemos. Olha, um abraço mais uma vez a vocês dois, amigos. Como é bom a gente conversar sobre essas coisas. E a vocês que nos assistiram e aqueles mais assíduos, o nosso agradecimento. Agradecemos de coração vocês estarem aí nos assistindo e refletindo. Porque o importante é isso, é que vocês se reflitam naquilo que foi dito aqui e vejam o que é possível e o que não é. E essa é a proposta espírita. Não é lavagem cerebral, não. É reflexão, é conhecimento, é clareza de pensamento, de sentimento. Espíritas, como disse o Espírito de Verdade, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Um afetuoso abraço para todos vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção.